Vamos então continuar aqui, nós estamos no capítulo 31, Dissertações Espíritas, nós vamos para a psicografia de número 6. Não temais certos obstáculos, certas controvérsias. Não atormenteis a ninguém com qualquer insistência. A persuasão não virá aos incrédulos, senão pelo vosso desinteresse, senão pela vossa tolerância e vossa caridade para com todos, sem exceção. Então, nós vamos ver em todos os livros da codificação o Kardec colocando que o Espiritismo não está atrás de seguidores, não faz proselitismo, não busca adeptos. A doutrina, que é isso que é importante, né? A gente precisa separar a doutrina espírita do movimento espírita que é feito pelos homens que têm tantos problemas e tantas falhas. A doutrina espírita é para aqueles que querem se instruir, para aqueles que querem aprender, para aqueles que querem se transformar. E se nós ajudamos alguém, ou modificamos alguém, ou influenciamos alguém, é pelo exemplo. Como ele coloca aqui, é pelo nosso desinteresse em relação às coisas do mundo, pelo desapego, pelo desinteresse em relação a convencer qualquer um que seja, o respeito acima de tudo a todas as crenças e a todas as religiões. Nós vamos ver no livro dos Espíritos, os Espíritos colocando para o Kardec e para todos nós, que Jesus mandou os seus prepostos, que todos os ensinamentos de todas as religiões vieram através dos mensageiros do Mestre. Mensageiros, não do Mestre que teve encarnado aqui. Sim, é uma fração dele, né? uma parte dele que encarnou aqui, mas são os prepostos, os trabalhadores do Cristo planetário, do governador do planeta. E vieram trazer ensinamentos. Se cada um seguisse os ensinamentos da sua religião, o mundo seria outro. Nós já estaríamos na regeneração. Então, cada um fique na religião que o faz crescer, que o faz melhorar, onde se sinta bem. Isso que é extremamente importante. Então, a gente não está aqui para mudar ninguém, nem para convencer ninguém, nem trazer ninguém para o Espiritismo. A gente está aqui para se modificar, para aprender, se transformar. E é isto que aqui essa mensagem de São Luís, é isso que São Luís está colocando. Guardai-vos, sobretudo, de violentar a opinião, mesmo por vossas palavras ou por demonstrações públicas. Ou seja, guardai-vos, não violenteis a opinião do outro. Respeite a opinião do outro, a religião do outro, a crença do outro. Né? Seja ela qual for. Seja ela qual for. Vamos respeitar a religião do outro. Tem um livro lindo de um rabino, me fugiu o nome dele agora, o livro se chama Tirando os Sapatos. Essa reverência de, ao se entrar na casa do outro, na religião do outro, ele faz uma viagem com vários religiosos que não são judeus, e ele respeita ali toda a colocação desses religiosos. Então, é Tirando o Sapato. É Bonner. Nossa, me fugiu agora o primeiro nome dele. Mas o livro é maravilhoso, se chama Tirando os Sapatos. Guardai-vos, sobretudo, de violentar a opinião, mesmo por vossas palavras ou por demonstrações públicas. Quanto mais fordes modestos, mais chegareis a vos fazer apreciar. Que nenhum motivo pessoal vos faça agir, e encontrarei nas vossas consciências uma força de atração que só o bem proporciona. Quanto mais fordes modestos, quanto mais a gente for simples, desapegado, humilde. Humilde não é subserviência. Humildade é se reconhecer as nossas qualidades e os nossos defeitos.
Humildade é saber o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Humildade é saber até onde eu consigo ir e até onde não dá para mim. Quando eu digo, olha, estou aqui ainda não dá para mim, isso é humildade. Eu sei reconhecer as minhas qualidades e os meus defeitos. Eu sei reconhecer do que eu sou capaz. É o que ele coloca aqui, quanto mais fortes modestos, mais simples, o reconhecimento de quem nós somos, sem se colocar, não, porque eu sou, não, eu não sou nada. Eu estou aqui neste planeta para aprender. Eu sou espírito, eu tenho uma única vida, eu tenho várias existências, eu estou em uma das existências, que é finita. E daqui a pouco ela acaba, daqui a pouco eu estou voltando aqui, começando uma nova existência. Então, quanto mais fortes modestos, mais chegareis a vos fazer apreciar, a fazer com que as pessoas nos vejam como nós somos e poderem nos apreciar como nós somos e que a gente possa realmente ajudar, principalmente aqueles que nós amamos, através do exemplo, através do amor, através da tolerância, através da fraternidade, da caridade, da empatia. Que nenhum motivo pessoal vos faça agir, que a gente não faça as coisas por interesse pessoal. A gente lembra da questão, se eu não me engano, salvo engano, 865, que o Kardec pergunta, depois que o homem venceu os vícios, depois que ele se melhorou, depois que ele já conseguiu, né, aprender, tem alguma coisa que ainda faça o homem se prender aqui na Terra? E os espíritos respondem, o interesse pessoal. É onde a gente cai. Porque enquanto aquilo não fere os nossos interesses, a gente age certinho. A gente vai dentro do aprendizado, dentro da lei de Deus. Mas a hora que o nosso interesse pessoal ou daqueles que nós amamos é atingido, opa, aí as coisas mudam. O que serve para mim não é o que é para o outro. A lei para mim não é a lei do outro. Perdão, para mim tem que ser do jeito que eu quero. A gente precisa tomar muito cuidado com o interesse pessoal, que é isso que nos derruba. Então, o que ele coloca aqui, que nenhum motivo pessoal vos faça agir. E encontrareis nas vossas consciências uma força de atração que só o bem proporciona. Uma força de atração ao quê? Aos espíritos superiores, ao bem, ao amor. Ajuda ao aprendizado, uma força de atração, né, ao auxílio da espiritualidade superior. Os espíritos, por ordem de Deus, trabalham para o progresso de todos, sem exceção. Vós, espíritas, fazei o mesmo. Os espíritos, por ordem de Deus, trabalham para o progresso de todos, sem exceção. Porque todos, mesmo aquele mais que você fala, não, aquela pessoa é de uma crueldade, de uma maldade, ele também vai ser anjo um dia, porque é determinação de Deus. Então, por ordem de Deus, todos os espíritos estão trabalhando para o progresso de todos, sem exceção. E aí ele coloca, vós, espíritas, fazei o mesmo. Aí vamos ver que São Luís foi o rei Luís IX. Ele nasceu em 1214 e morreu, desencarnou aos 55 anos, em 1269. A sétima psicografia. Essa psicografia é de Schenning. Schenning foi um protestante americano que nasceu em 1780, desencarnou em 1842 e ele era partidário do unitarismo, ou seja, o unitarismo é a crença e a colocação do Deus único. Ele não aceitava, por isso ele, se torna protestante, ele não aceitava a trindade do catolicismo. Então, o unitarismo são todos aqueles que estão fixos
pregados, né, no Deus único e não aceita a colocação de trindade que existe no catolicismo. Então vamos lá, Schenning. Qual é a instituição humana, mesmo divina, que não teve obstáculos a superar, cismas, né, controvérsias, divisões, né, contra os quais lhe foi preciso lutar? Qual foi a instituição humana? Qual foi a religião que não teve cismas, não teve cisões? Se não tivessem senão uma existência triste e exângue, né, apagada, não vos atacariam, sabendo que deveríeis sucumbir de um momento para o outro. Mas, como vossa vitalidade é forte, aqui ele está falando para os espíritas, né? Mas como vossa vitalidade é forte e ativa, como a árvore espírita tem raízes fortes, porque as raízes da doutrina são de conhecimento, tem embasamento. Então, como a árvore espírita tem raízes fortes, supõe-se que possa viver muito tempo e se tenta martelar contra ela. Aí vamos lembrar, né, aquela colocação de que não, nós falamos isso no nosso estudo passado, não se atira pedra senão na árvore que tem bons frutos e frutos maduros. Por quê? Porque a gente quer que os frutos caiam para pegá-los. Uma árvore que não tem fruto nenhum não vai receber nenhuma pedrada. Então, que farão esses invejosos? Abaterão, quanto muito, alguns ramos que desabrocharão com uma nova seiva e serão mais fortes do que nunca. Schenning. O que vão fazer, né, aqueles que são contra a doutrina e esses ensinamentos? Vão abater alguns galhos, e esses galhos abatidos vão vir mais fortes ainda, né? Quando a gente poda uma árvore, ela vem muito mais forte. A oitava psicografia, também de Schenning. Vou vos falar sobre a firmeza que deveis ter em vossos trabalhos espíritas. Uma citação sobre esse assunto vos foi feita. Aconselho-vos a estudar de coração e de vos aplicar o seu espírito. Então, aconselho-vos a estudar de coração e de vos aplicar o seu espírito, porque igual a São Paulo, né, Paulo de Tarso, sereis perseguidos, não mais em carne e osso, mas em espírito, porque nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência na carne. Nós temos aqui o livro no canal, Paulo e Estevão, procura lá na playlist, né? Ele ainda está sendo colocado, mas temos aqui para estudarmos Paulo de Tarso. Então, ele coloca aqui, iguais a Paulo, sereis perseguidos, não mais em carne e osso, mas em espírito. Os incrédulos, os fariseus da época, vos censurarão. Quem são os fariseus? São os doutores da lei, são aqueles que interpretam a lei do seu jeito e acham que eles são donos da verdade e acham que eles estão certos. E o resto do mundo está errado. Quantos fariseus existem em todas as doutrinas, em todas as religiões? E ele coloca aqui, os incrédulos, os fariseus da época, né? Em todas as épocas vão ter os seus fariseus. Vos censurarão, vos ridicularizarão, mas nada temais. Essa será uma prova que vos fortificará, se a souberdes entregar a Deus. E mais tarde, vereis vossos esforços coroados de sucesso. Isso será um grande triunfo para vós na luz da eternidade. Sem esquecer que nesse mundo já há uma consolação para as pessoas que perderam parentes e amigos. Saber que são felizes, que se pode comunicar com eles, é uma felicidade. Quando ele coloca aqui que mais tarde vereis vossos esforços coroados de sucesso, isso será um grande triunfo para vós na luz da eternidade, é porque somos eternos e a hora que nós aprendermos, na hora que nós nos fortificarmos, na hora que entendermos todos os ensinamentos, nos melhorarmos,
nós não precisaremos mais encarnar num planeta primitivo como a Terra. Nós poderemos encarnar em outros planetas melhores e vai chegar a hora que nós não precisaremos mais encarnar em nenhum planeta. Poderemos trabalhar na espiritualidade, né? Poderemos trabalhar junto à eternidade, ajudando os nossos irmãos dos planetas, ao qual nós temos amor, temos carinho, né? Nós vamos ver nos livros de André Luiz os irmãos vindo que não precisavam mais voltar à Terra, vindo para assessorar os seus amados. Nós vemos isso com Quinto Varro no livro Ave Cristo, com Alcione no livro Renúncia, com Lívia no livro Há 2000 anos. Só vem para ajudar. Caminhai, pois, para adiante, cumpri a missão que Deus vos dá, e vos será contada no dia em que comparecerdes diante do Todo-Poderoso. E vos será contada no dia em que comparecerdes diante do Todo-Poderoso. Nós todos estaremos e nos julgaremos. Nós não somos os nossos juízes, nós nos julgaremos. E nós estaremos sempre, digamos assim, como Paulo coloca, o amor do Cristo nos constrange. Hora que nós estivermos na presença do Mestre, chegarmos num certo patamar, que a gente possa estar junto aos seus prepostos. Uma hora que a gente puder subir mais, estivermos junto ao Mestre. Nossa, como a gente vai sentir vergonha das coisas, das pequenezes, das coisas que nós fazemos. E aí Paulo coloca o amor do Cristo nos constrange, porque diante do amor dele, dos ensinamentos dele, nós somos tão mesquinhos, tão egoístas, tão pequenos. E a gente precisa mudar isso. É através do trabalho interior. A 9ª carta, essa é maravilhosa, né? Essa daqui é uma das, assim, mais marcantes para mim aqui nessas dissertações, nessas psicografias que o Kardec recebe. Vamos lá. Venho eu, teu Salvador e teu Juiz. Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos materialistas que, acima deles, acima dos materialistas, reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz geminar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro. Uni feixes o bem esparso na humanidade. Uni em feixes o bem esparso na humanidade. E disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Nós estamos vendo aqui uma mensagem do Mestre Jesus. E nós vamos ver essa mensagem transcrita com outros acréscimos no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos aqui no canal, é só procurar na playlist o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, é o nome do capítulo. E nós vamos ver esta mesma mensagem lá transcrita, assinada pelo Espírito da Verdade. Então, quando as pessoas falam, vocês dizem que o Espírito da Verdade é Jesus. Aqui no livro dos Médiuns, o Kardec comprova isso. Nós vamos ver a nota do Kardec, dizendo que ele não se atreve a colocar o nome de Jesus aqui no livro dos Médiuns. Mas sim, é de um médium de toda a confiança dele, uma das pessoas, ele coloca aqui, nós vamos ler essa nota. Esta comunicação obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade de Paris. Estar assinada por um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. E aí nós vamos ver que lá no livro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai colocar essa mesma mensagem e vai pôr Espírito da Verdade. Não colocar Jesus, ele vai colocar Espírito da Verdade. E aqui é ele que está colocando
Esse trecho, venho eu, teu Salvador e teu juiz, venho como outrora entre os filhos transviados de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Esse texto nós vamos ver com acréscimos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos continuar aqui a mensagem do nosso mestre amado. Mas os homens ingratos se afastaram do caminho reto e amplo que conduz ao reino do meu Pai, dispersos, perdendo-se nos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer não mais pelos profetas, não mais pelos apóstolos, quer que vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Socorrai-vos e que a voz daqueles que já não existem faça-se ouvir ainda para vos gritar: rogai e crede, porque a morte é a ressurreição e a vida a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer, desenvolverem-se como o cedro. Então, da mesma forma que ele veio trazer para a humanidade os ensinamentos, ele veio trazer para a humanidade as lições de como a vida deve ser vivida, Nós vamos ver na questão 625, quando Kardec pergunta que modelo, qual é o exemplo que nós devemos seguir aqui na Terra, os espíritos colocam: vede o Mestre Jesus. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo e guia. E nós temos que, como ele coloca aqui, crer, trabalhar entre os que estão com a vestimenta, com os que estão com a vestimenta, com o corpo físico, e com aqueles que já estão sem a vestimenta, que são os desencarnados. Como ele coloca aqui, não é mais pelos apóstolos, que são aqueles que saíram a pregar os ensinamentos de Jesus. Não é mais com os profetas, que foram os médiuns, que o nome se dá de profeta, eram os médiuns que vieram antes e que trouxeram as mensagens do plano espiritual para a Terra. Mas agora com os ensinamentos que vêm através dos espíritos, para que a gente possa se instruir, para que a gente possa ter o evangelho do Cristo de novo. Por isso que chama o evangelho redivivo, ou seja, a gente tem aquele evangelho puro, aquela boa nova, aquele ensinamento do Cristo de novo, redivivo, para que a gente possa aprender na base, para que a gente possa aprender na fonte, para que a gente possa aprender aquilo que ele verdadeiramente ensinou, sem todas os acréscimos, as traduções e os enxertos que os homens fizeram ao longo do caminho. Perdão, aqui ele continua: crede nas vozes que vos respondem. Crede nas vozes que vos respondem. São as próprias almas daqueles que evocais. Então, credes nos espíritos que estão vos trazendo os ensinamentos. Nós temos no livro dos Espíritos Sócrates, nós temos Platão, nós temos Erasto, nós temos Paulo, nós temos João Evangelista, nós temos São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Poxa, nós temos vários espíritos respondendo, ensinando, colocando, trazendo ensinamentos. A questão 919A de Santo Agostinho é a coisa mais linda, a gente tem que ler e reler todos os dias da nossa vida. Então, é o que ele está aqui: crede nas vozes que vos respondem. São as próprias almas daqueles que evocais, chamais, Não me comunico senão raramente. Então ele se comunica assim, através dos seus prepostos. Por isso que nós temos inclusive o livro, tem o livro Espírito da Verdade, uma psicografia do Chico, com vários espíritos. Nesse livro, o Espírito da Verdade, que é maravilhoso, a gente tem Emmanuel, tem André Luiz, a gente tem
Bezerra de Menezes, a gente tem muitos espíritos escrevendo ali mensagens maravilhosas. É um dos livros que eu mais gosto, é O Espírito da Verdade. O nome do livro é O Espírito da Verdade. Credes nas vozes que vos respondem, são as próprias almas daqueles que evocais. Não me comunico senão raramente. Meus amigos, aqueles que assistiram à minha vida e à minha morte, são os intérpretes divinos da vontade de meu Pai. Então são os seus amigos, são aqueles que assistiram à vida, assistiram os ensinamentos, acompanharam a sua encarnação aqui, assistiram à sua desencarnação, são os intérpretes divinos da vontade do meu Pai. São eles que nos trouxeram os ensinamentos do Cristo e são eles que nos trazem de novo os ensinamentos do Cristo através dos médiuns. No livro dos Espíritos, no livro dos médiuns que nós estamos estudando aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo que nós temos aqui no canal, no Céu e Inferno, que vai ser o próximo que eu vou colocar, e no livro A Gênese, que já está aqui no canal. Nós temos todos os ensinamentos que esses espíritos grandiosos nos trouxeram. Homens fracos, que credes no erro de vossas obscuras inteligências. Obscuras inteligências. Nós achamos que nós sabemos. Não, nós não sabemos nada, nós estamos descobrindo ainda. Nós estamos começando a aprender. Homens fracos que credes no erro de vossas obscuras inteligências, não apagueis a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para clarear o vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Não apaga a luz que é colocada para que a gente possa iluminar o nosso caminho, que são esses ensinamentos. Não vira as costas para esses ensinamentos. Vai buscar esses ensinamentos, vai buscar essa luz que nos iluminará o caminho a seguir. Eu vos digo em verdade, crede na diversidade e na multiplicidade dos espíritos que vos rodeiam. Em verdade vos digo, crede na diversidade, porque é na diversidade que a gente aprende. É com o diferente que eu aprendo. Com o meu igual é mais do mesmo. Com o diferente eu vou aprender, porque na casa do Pai existem muitas moradas. São pessoas que estão em caminhos diferentes, mas voltando ao Pai. Por uma casa diferente da minha, mas também é casa do Pai. São filhos de Deus iguais a mim? São. Iguais ao Mestre Jesus? São. São irmãos do Cristo? São. Somos todos irmãos do Cristo. Somos todos filhos de Deus. Ele é nosso irmão mais velho. Então nós temos que respeitar a diversidade, os diferentes, seja qual for a diferença. E aprender com os diferentes. Porque nós temos que montar uma orquestra. Uma orquestra não é feita só de piano, só de flauta, só de violino, só de oboé. Ela é feita da diversidade dos instrumentos. E é isso que dá beleza para a orquestra, essa diversidade de sons. Então eu vos digo em verdade, crede na diversidade e na multiplicidade dos espíritos que vos rodeiam. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias. As nossas misérias são causadas por nós. E eu imagino a compaixão, a dor e o sofrimento que Jesus passa em ver como a gente bate a cabeça, como a gente demora para aprender. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes desviados, que vendo o céu, tombam no abismo do erro. Então ele está com a mão estendida para nós, como ele diz aqui. Estou tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza. Nós somos fracos, muito fracos. Para não estender mão segura aos infelizes desviados, que vendo o céu, tombam no abismo do erro. Ele está com a mão estendida para que a gente não caia no abismo. Para que a gente, olhando para o céu, não caia no abismo. Para que a gente continue o caminho, para que a gente se eleve, para que a gente aprenda, para a gente cresça. Ele está com a mão estendida. Basta a gente querer pegar na mão do Cristo.
O que é pegar na mão do Cristo? É entender, aprender, guardar dentro de nós os seus ensinamentos e colocar em prática. Não adianta ficar na intelectualidade, não adianta ficar só no conhecimento, é colocar em prática. Crede, amai, compreendei. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. O que esses livros nos trazem. Crede nessas verdades. Amai o máximo que nós pudermos, porque nós estamos aqui para aprender a amar incondicionalmente, porque Deus é amor. Compreendei a verdade que vos são reveladas. Como é que a gente vai compreender essas verdades? Através do estudo, através da busca desses ensinamentos. Não mistureis o joio com o grão bom, ou com o bom grão, como está aqui, né? Não podemos misturar o joio com o trigo, porque enquanto eles estão crescendo, eles são iguaizinhos. Só a hora que eles crescem, que a hora que você pega o bago, o joio não tem nada no bago, o trigo tem semente, e aí fica fácil separar. Então, não mistureis o joio com o bom grão, os sistemas com as verdades. Os sistemas criados pelos homens, os dogmas, as colocações que os homens fizeram. Não mistureis os sistemas com as verdades. Espírita, nós vamos ver isto aqui no Evangelho, colocado lá, né? Essa colocação toda aqui nós vamos ver lá. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. As colocações de Jesus que nós vamos ver serem repetidas no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec assinando lá, Espírito da Verdade. E aqui nós estamos vendo essas colocações em primeira mão, porque o Evangelho segundo o Espiritismo vai sair depois desse livro dos médiuns. O Kardec vai escrever depois deste livro aqui. Então nós estamos vendo em primeira mão os ensinamentos do Cristo, foi aqui no livro dos médiuns. As pessoas não sabem porque não leem, ou quando leem não vêm para o final do livro, não vêm para essas partes finais aqui do livro. Então, espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades estão no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Os ensinamentos do Cristo, nele estão contidos todas as verdades. Os erros que existem nesses ensinamentos foram os acréscimos que os homens fizeram. São as traduções erradas que os homens fazem para puxar sardinha para sua brasa, para colocar aquilo que eles, homens, creem, deturpar aquilo que o Cristo ensina, porque ainda não tem capacidade de entender. Então, todas as verdades estão no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que além do túmulo que acreditáveis o nada, vozes vos gritam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então os espíritos colocando para nós, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. E aqui nós vemos a nota do Kardec que eu comentei. Esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns, e quando ele fala melhores, ele não está falando em termos de mediunidade, ele está falando em termos de caráter, de retidão, de vida, de pessoa, né, de uma pessoa elevada, de uma pessoa, um espírito encarnado de escola. Então, esta comunicação obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, está assinada por um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insígne favor de sua autenticidade, e porque muito frequentemente dele se abusou nas comunicações evidentemente apócrifas, né? Falsas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Não duvidamos de nenhum modo que não possa se manifestar. Ele se manifesta assim, através dos seus prepostos, mas ele se manifesta. Mas, se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, senão em circunstâncias excepcionais,
a razão nos proíbe crer que o Espírito puro por excelência responda ao apelo de qualquer um. Não vai responder ao apelo de qualquer um, não vai mandar a sua mensagem a qualquer um ou a qualquer médium. Vai ser através dos seus prepostos, através dos espíritos que trabalham com ele, sim, mas quem vai poder receber essas mensagens, quem vai poder trazer essas mensagens, são os médiuns encarnados com uma vida, com uma moral extremamente elevada, com um árduo trabalho de transformação interior, um árduo trabalho, porque como é colocado, Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz na transformação das suas más tendências. Então ele coloca aqui: mas se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos proíbe crer que o Espírito puro por excelência responda ao apelo de qualquer um. Haveria em todos os casos profanação em lhe atribuir uma linguagem indigna dele. Por essas considerações é que sempre nos abstemos de publicar algo que levasse esse nome. Por isso que ele passa a colocar Espírito da Verdade. E cremos que não se poderia ser mais circunspecto nas publicações desse gênero, que não tem autenticidade senão pelo amor próprio, e cujo menor inconveniente é o de fornecer armas aos adversários do Espiritismo. Esse é o menor dos inconvenientes, dar arma para os adversários do Espiritismo. O pior dos inconvenientes é estar profanando o nome do Cristo e trazendo mensagens erradas dizendo que é do Cristo. Que são as mensagens apócrifas, que são falsas, não se comprova a sua origem. Como dissemos, quanto mais os espíritos são elevados na hierarquia, mais seu nome deve ser acolhido com desconfiança. Aqui ele já está colocando a análise, a lupa para se analisar se realmente aquela linguagem, aquelas colocações que estão ali são de um espírito superior. Qual é a profundidade do ensinamento que tem ali? Seria preciso estar dotado de uma bem grande dose de orgulho para se vangloriar de ter o privilégio das suas comunicações e se crer digno de conversar com ele como seus iguais. Na comunicação acima, não constatamos senão uma coisa, que é a superioridade incontestável da linguagem e dos pensamentos, deixando a cada um o cuidado de julgar se aquele cujo nome leva não a desmentiria. Cada um de nós julgarmos esta mensagem, que se o nome que ela leva, que é o nome de Jesus, se Jesus não a desmentiria, e a gente sabe que não, a gente sabe que aqui está a colocação de Jesus, o Kardec vai reproduzir essa colocação e vai assinar como Espírito de Verdade. Então, a partir do que ele coloca aqui, no próximo livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter essas mensagens recebidas, que ele recebeu de Jesus, e vai ter a assinatura do Espírito da Verdade. E aqui nós vamos ver na psicografia de número 10, sobre os médiuns. Todos os homens são médiuns, todos têm um espírito que os dirige para o bem quando sabem escutá-lo. Todos nós somos médiuns. Não somos todos médiuns ostensivos, mas todos somos médiuns. O que é ser médium? É a capacidade de mediar o mundo espiritual, o mundo dos desencarnados com o dos encarnados. Por que todos nós somos médiuns? Porque todos nós temos um mentor, um espírito guardião, e nós conversamos com ele quando nós nos desdobramos. Nós conversamos com outros espíritos desencarnados quando nós nos desdobramos. Então, todos sim somos médiuns. Aqueles que conversam, veem, recebem informações de espíritos desencarnados de uma forma escancarada, esses são médiuns ostensivos.
Nós somos médiums, eu sou médium comum, médium normal, somos todos médiums, não sou ostensiva, como muitos não são ostensivos. Então, todos os homens são médiums, todos têm um espírito que os dirigem para o bem, né? O nosso mentor, quando sabem escutá-lo. Quer dizer, ele nos ajuda a caminhar para o bem quando nós escutamos, que na maioria das vezes a gente dá as costas para o nosso mentor. Agora, que uns se comuniquem diretamente com ele por uma mediunidade particular, ou seja, uma mediunidade ostensiva, um tipo de mediunidade que tenha, porque são muitas e são variadas, milhares de variedades de mediunidade. Então, agora, que uns se comuniquem diretamente com ele por uma mediunidade particular, que outros não o ouçam, senão pela voz do coração e da inteligência, pouco importa. Então, se a gente tem a mediunidade de poder vê-lo, conversar com ele, escrever o que ele está colocando, ou se a gente ouve através da nossa intuição, através do coração, através da comunicação interior, pouco importa. Todos nós devemos aprender a nos comunicar com ele, devemos aprender a sentir a sua presença perto de nós, a presença do nosso mentor. Então, que outros não o ouçam, senão pela voz do coração e da inteligência, pouco importa, não deixa de ser seu espírito familiar que os aconselha, nosso mentor que nos aconselha. Chamai-o espírito, razão, inteligência, é sempre uma voz que responde à vossa alma e vos dita boas palavras. Apenas não o compreendeis sempre. Na maioria das vezes a gente não o compreende. Na maioria das vezes a gente não quer nem escutá-lo. Esse que é o nosso problema. Nem todos sabem agir segundo os conselhos da razão. Não dessa razão que se arrasta e se rebaixa, né? A razão que se rasteja antes de caminhar. Essa razão que se perde no meio dos interesses materiais e grosseiros. Então não é essa razão que ele está falando rastejante, essa razão que se perde por interesses materiais, né? Essa razão que rasteja antes de caminhar. Mas, ele coloca aqui, mas essa razão que eleva o homem acima de si mesmo. A razão que nos faz evoluir. A razão que nos faz crescer, nos modificar. A razão que fez Paulo de Tarso colocar: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Tamanho foi a modificação dele, tamanha foi a sua transformação, que depois de 30 anos de muita dor, de muita pedrada, de muito sofrimento, de muito aprendizado, ele coloca: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, voltando aqui. Mas essa razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta para regiões desconhecidas. Chama sagrada que inspira o artista, a luz, né, a chama, o fogo sagrado, que inspira o artista e o poeta. Pensamento divino que eleva o filósofo. Impulso que arrebata os indivíduos e os povos. Razão que o vulgo, né, que o homem comum, razão que o vulgo não pode compreender. Aquela razão que a pessoa comum, aquele que está dentro do materialismo, das ilusões, não é capaz de compreender. Mas que eleva o homem e o aproxima de Deus, mais do que nenhuma outra criatura. Nenhuma outra criatura pode se aproximar de Deus como nós, humanos, porque nós podemos evoluir até chegarmos a sermos espíritos crísticos, espíritos puros, espíritos que vão trabalhar para Deus, que vão criar mundos como o espírito crístico, que é o nosso governador que criou o nosso planeta. Então seremos também um dia espíritos crísticos, que criaremos e governaremos e auxiliaremos mundos. Então é o que ele coloca aqui. Mais do que nenhuma outra criatura, né? Nós podemos nos aproximar de Deus mais do que nenhuma outra criatura. E inteligência, a inteligência que nós temos, né, que sabe conduzi-lo do conhecido para o desconhecido, né?
esse entendimento, essa busca do conhecimento que nos faz sair do conhecido para o desconhecido e o faz executar as mais sublimes coisas. Porque Jesus colocou: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. E podemos. Nós precisamos chegar aonde ele chegou, com a nossa vontade de crescer, de aprender, de servir. Nós precisamos voltar a Deus com as nossas próprias pernas, pela nossa vontade. E a hora que nós formos espíritos puros, espíritos mais sublimes possíveis, nós vamos poder realizar tudo aquilo que o Cristo fez e muito mais. Vamos continuar crescendo como Cristo continuou crescendo e evoluindo. Porque quando começou o mundo, quando ele criou este planeta, ele já era Cristo. Por isso que numa das suas orações, se eu não me engano, no Monte das Oliveiras, ele fala: Pai, conforme antes do mundo, vou falar com as minhas palavras, ele se dirige ao Pai, que ele possa voltar a sentir e voltar a estar se comunicando o Pai como ele se comunicava antes que o mundo existisse, antes de todas as coisas que foram criadas existissem, porque ele já era o Cristo, ele já era o servidor de Deus antes que todas as coisas existissem, porque ele é o criador do planeta Terra e o governador do planeta Terra. Deus dá, né, a gente vê isso no livro A Caminho da Luz, nós temos aqui no canal, é só buscar lá na playlist. Deus dá as condições e ali o Cristo e seus prepostos, trabalhadores do Cristo com ele, montam aquela estrutura e começa a formar um planeta. Escutai, pois, essa voz interior, esse bom gênio, né, o nosso mentor. Escutai, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir vosso anjo guardião, que vos estende as mãos do alto do céu. Eu o repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos, e é desse ponto de vista que todos os homens são médiuns. É por podermos ouvir esses espíritos que conversam, que falam conosco, o nosso anjo guardião, o nosso mentor, o anjo da guarda, não importa o nome que a gente dê, e ouvir os outros espíritos que fazem parte da nossa família espiritual, os outros espíritos que estão à nossa volta querendo nos auxiliar e nos ajudar. Por esse motivo, todos nós somos médiuns. E aqui é Shenin de novo. Nós vamos parar por aqui, já estamos no nosso horário. No nosso próximo estudo, nós continuaremos a estudar essas mensagens, essas dissertações espíritas, essas psicografias recebidas pelo Kardec. Até lá!